Amados irmãos e irmãs aqui presentes, algumas pessoas que vieram para nos ajudar nesta ação litúrgica, nesta sexta-feira santa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E a você que nos acompanha em sua casa pela Guadalupe TV, que abre o seu lar para aí, junto conosco, celebrarmos este dia santo, este dia em que nós recordamos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como todo dia de luto, quando nós recordamos alguém, nós somos tocados pelo luto. Assim, nesta sexta-feira da paixão, nós guardamos este luto, fazemos memória deste evento que marcou o rumo de toda a história da humanidade. A promessa que se cumpre em Jesus de Nazaré, em sua morte santa, ele, a vítima, e ao mesmo tempo altar e sacerdote que faz da vítima uma oferenda agradável a Deus, Jesus em sua morte nos salva. Sua morte nos redime, nos abre o caminho para a vida eterna. Porque trata-se de uma morte doada, de uma vida inteira doada para o bem, para o amor, para a graça de todas as pessoas deste mundo. Ele carregou em si as nossas dores. Disse a primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 52, ou seja, o sermão do servo sofredor. Ele que já não tinha mais aspecto humano, dilacerado pelo pecado, pelo ódio, pela inveja, ele doa a sua vida como um cordeiro que é levado ao matadouro. Deram-lhe uma sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Assim diz o profeta Isaías, num tempo em que o povo vivia uma situação um tanto quanto difícil. Vindos do exílio da Babilônia, o povo estava sem rumo, sem norte. Assim também Jesus de Nazaré, aos moldes desta escritura de hoje, do profeta Isaías, é aquele que carrega sobre si, na cruz, o pecado da humanidade. E transpondo para o tempo de hoje, irmãos e irmãs, quantas vítimas deste mundo ainda cruel. Quantas pessoas mais terão que pagar pelo pecado da humanidade? Evidente que Deus não quer vítimas. Evidente que Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer que todos tenham vida e vida em plenitude. E foi para isso que Jesus Cristo veio. E a sua morte, ela se coloca na mesma perspectiva da morte
de todos nós. É uma morte que traz em si a agonia do mundo, o sofrimento, a limitação humana, mas traz também consigo algo que nos dá muita esperança. Deus não abandona seu Filho. Assim como Deus não abandonou seu povo no exílio da Babilônia, no século VI antes de Cristo, como Deus não abandonou seu Filho na cruz, mas o ressuscitou da morte, não o abandonou no sepulcro, mas lhe deu uma vida nova, assim Deus não nos abandona. Essa é a grande certeza que a nossa fé cristã nos concede. É o presente, a graça, o dom da ressurreição, da vida. Contudo, nós celebramos hoje o dia triste da morte de Jesus. E somos, com o Salmo 31, chamados a dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não como o conformismo de que nada mais tem sentido, mas como certeza de que é Deus que nos responderá com sua ternura, com seu amor, com sua misericórdia, que nos responderá quando nós já não temos mais respostas dentro de nós e até fora de nós, nas pessoas. Nós não temos respostas suficientes para este tempo de hoje, para dizer assim que a pandemia acabará tal dia, que daqui a algum tempo não haverá mais vítimas da Covid-19. Nós não temos, infelizmente, terrivelmente, estas respostas. Mas temos a certeza de que Deus não abandona a humanidade. Deus se faz solidário, Ele caminha conosco. E foi assim no caminho de Jesus para a cruz, em que Jesus é acompanhado de Cirineu, é acompanhado de mulheres e homens que lhe queriam bem, que lhe amavam, que lhe respeitavam e que até o último momento estiveram com ele na cruz, ao pé da cruz. Ali estava sua mãe e o seu discípulo, o amado. Assim, irmãos e irmãs, esta é a certeza que as Escrituras nos revelam. Esta é a certeza que as Escrituras nos traz, de que Deus não nos abandona e não nos abandonará jamais. E esta certeza também nos chama a sermos solidários com tantos inúmeros homens e mulheres que estão com suas vidas dilaceradas, fragilizadas, traspassadas pela dor, pelo sofrimento. E quando nós rezamos esta liturgia, muitas pessoas já pediram aí, nesta transmissão, por tantas e inúmeras intenções. E nós trazemos junto à cruz do Senhor todas estas intenções. Trazemos também a certeza de que, mesmo na Sexta-feira Santa, quando nós poderíamos dizer, vamos ficar quietos em casa, não vamos fazer nada, há irmãos nossos que agora estão lá preparando marmitas para as pessoas de rua, para aqueles que estão abandonados como Jesus na cruz, abandonados na cruz das ruas. Tantas outras pessoas que estão neste momento lá nos hospitais, como o Cirineu, ou até como José de Arimateia, que desce Jesus da cruz
e como médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras estão suando, dando o seu sim. O sim não de uma profissão, mas de uma vocação, como que um sacerdócio. Por tantas pessoas que estão acometidas, infelizmente, pela Covid-19. São os verdadeiros heróis deste mundo. Heróis e heroínas que muitas vezes ganham pouco, heróis e heroínas que também já sucumbiram, muitos deles já foram vítimas também da Covid, outros já morreram, outros estão longes e distantes de suas famílias, nós bem sabemos disso, por conta da solidariedade para com os crucificados. E a nós, irmãos e irmãs, o que nos resta aqui neste momento é nos unirmos na comunhão de corações com todas estas pessoas, sobremaneira as que sofrem. O Evangelho de hoje, o Evangelho de todas as sextas-feiras da Paixão, nos conta sempre toda a trama, toda a crueldade que os corações humanos foram capazes de fazer, de costurar, para que a vida de Jesus fosse dilacerada no madeiro da cruz. Mas nós também ouvimos nesta narrativa do Evangelho de João que na última parte da cena, lá estava a mãe de Jesus, na certeza de que ela que tomou aquele corpo, a Senhora da Piedade, foi a mesma que cuidou de Jesus quando ele nasceu e ensinou seu filho até o momento em que ele decidiu-se ir para sua missão. Mas lá também, ao pé da cruz, estava o discípulo que Jesus amava. E Jesus diz à mãe e ao filho, à mãe e ao discípulo: eis aí tua mãe, eis aí o teu filho, mulher. E ele quer dizer a nós, irmãos e irmãs, que são estes gestos de solidariedade que vêm garantir ao nosso coração que o nosso coração não se desespere. Não temos mais respostas, talvez não temos mais como tirar ou arrancar de nós tantas outras certezas para dizer que o mundo ainda tem sentido, ou que as coisas vão dar certo, ou que vão melhorar, e com a graça de Deus melhorarão, darão certo. Mas temos esta certeza pela fé, que Deus não nos abandona, que com seus gestos de ternura e de carinho, Deus está aí para nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. E assim nós vamos esperar até o fim do dia de amanhã, no grande sábado santo, sábado do silêncio, sábado cujo silêncio só será despertado pelo aleluia de um tempo novo, de uma vida nova, ressuscitada por causa do amor de um Pai que enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, porque este mesmo Pai amava e sempre amará o mundo para o qual seu Filho Jesus foi enviado, e neste mesmo mundo em que nós estamos.
se as nossas esperanças, irmãos, elas se aniquilam ou se enfraquecem, como aquela planta sem água, murchando ao sol. Se as nossas esperanças humanas já não nos satisfazem, é preciso, é necessário, é indispensável agarrar-se às esperanças que vêm de Deus. Não serão homens, não serão governadores, prefeitos ou presidente que nos trarão certezas que encontraremos em Deus. Estes muitas vezes não estão nem aí com nossas vidas. Para estes nós somos apenas números, mas para Deus nós somos um nome, nós somos importantes, pois fomos queridos, desejados por Deus. É aí que encontra-se o sentido da esperança cristã, em Deus. Mas o que nos resta é rezarmos por esta gente, é rezarmos inclusive para a conversão de tantos corações endurecidos, como o coração do faraó, que não permitia o povo se livrar do Egito e de toda a escravidão. Resta-nos orar por esta gente, para que eles consigam, na beleza do Evangelho, na beleza do amor de Deus, se converterem para se tornarem solidários de fato com o Brasil e com tantos brasileiros e brasileiras que não estão apenas sofrendo com a Covid-19, mas estão sofrendo também com a fome, com o desemprego, com as injustiças e com tantas outras terríveis situações às quais muitos estão submetidos e estão enfrentando. O que fica para nós é, na tentativa de olharmos para este Evangelho de hoje, estarmos ao pé da cruz, como o discípulo que Jesus amava, e com a nossa mãe sermos capazes de descer os crucificados da cruz, os que sofrem, os crucificados do tempo de hoje, tantos irmãos e irmãs. Assim seja. Amém.